Então, para quem não sabe, o Marco Bismarck está na TAG há 17 anos, Marcos, apesar, 17 no final do ano. 16 e pouquinho. apesar dessa carinha de novo que ele tem, ele só É, vivenciou esse universo, né? Desde que ele chegou aqui na TAG, ele é o nosso responsável pelo que a gente chama de Manager Research, né? Mas são aí nossos processos todos de pesquisa e seleção de fundos, sem dúvida nenhuma, eu acho que de todos os players que eu conheço, né? A pessoa aí há mais tempo e com muita, muita experiência mesmo. Além de uma memória de elefante, então o Marco sabe todo mundo onde passou, o que que entregou, o que que não entregou, o que que fez, onde contribui, onde não contribui e aprendeu ao longo do tempo, aí junto com, né, nós do time que compartilhamos as teses, fazemos o papel de advogado do diabo, a identificar o que que faz a diferença na hora de escolher um fundo e não outro. Então, feita essa apresentação, eu passo a palavra aqui para o Marco e deixo ele falar um pouquinho desse tema e também, né, do que mais aí tiver nas discussões. Bom dia, Marco, eu passo a bola para você. bom dia. Obrigado a todo mundo aí pelo prestígio, pela honra de falar com vocês aí. A ideia aqui é passar um pouquinho sobre como a gente faz esse processo de seleção de gestores e também olhar um pouco para a indústria de fundos, olhar um pouco para como a indústria olha também para faz seleção de gestores. A gente achou um estudo super interessante que a gente vai passar aí também, mostrando um pouquinho do que a indústria está vendo nesse mercado. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela e a gente vai começando aqui. Então, vamos lá. Bom, aqui tem rapidinho alguns números da TAG. Eu não vou falar muito aqui, mas acho que dois pontos só que são super importantes, né? A gente está fazendo isso há quase 20 anos como empresa e eu pessoalmente fazendo isso aqui na TAG há mais de 16 anos. Sempre comecei minha carreira na TAG, né? Olhando gestores, comecei a carreira 2 anos antes na Ativa Corretora, olhando um pouco de ações, fazendo um pouco de mesa, e depois vim para cá e nos últimos 16, quase 17 anos, estou nesse mercado de seleção de gestores, né? Então, é um negócio que a gente faz há bastante tempo, com bastante diligência, e uma coisa que ajuda muito, né? Conforme o tempo vai passando, é um pouco do que a Francisca falou, a gente consegue ter bem mapeado quem são as pessoas, de onde elas vieram, para onde elas vão, e é muito difícil surgir um gestor novo do nada, né? Geralmente ele tem uma carreira como analista, ou como cogestor, ou como trader de alguma maneira. Então, como a gente tem mapeado essa indústria há muitos anos, é muito raro surgir alguém que a gente não conheça ou nunca tenha tido algum contato. Então, são 12 bilhões, mais de 12 bilhões de patrimônio, o que também nos ajuda, né, a ter proximidade com esses gestores. A gente, dos principais gestores que a gente aloca, a gente, na grande maioria das vezes, está entre os 10 maiores alocadores. Então, isso também ajuda bastante a gente ter acesso, a gente ter transparência, que a gente acha super importante, imprescindível, quando a gente fala dentro desse mundo. Outro ponto importante aqui são quantas pessoas participam desse processo, né? Então, obviamente, hoje eu estou como responsável disso, mas estou longe de ser a única pessoa que faz isso. A gente tem um time aqui na gestão, vou passar um pouquinho pelo time só para deixar um pouco mais de detalhe, mas temos um time aqui de 9 pessoas, mais um economista, então somos 10 no total, olhando só para investimentos. Além da área de solutions, além da área de risco, os nossos sócios, né, Francisca, participam dos comitês também. Eu vou comentar um pouco mais sobre o processo depois, mas é um pouco tem muita gente envolvida nessa seleção de gestores, seja com acompanhamento quantitativo, acompanhamento qualitativo, fazendo calls, para a gente dar a devida profundidade nas análises que a gente precisa. Então, aqui vou passar rapidamente pelo time só para explicar um pouco, acho que ajuda a entender o nosso processo, né? Então, bom, eu e o André somos os responsáveis pela área, o André com o papel de CIO, então olhando muito mais a alocação, a parte mais macro,
e eu como gestor e responsável pela área de seleção de gestores, fundos de fundos. Obviamente, a gente toma as decisões muito em conjunto, a gente acredita muito nisso. Quando a gente vai olhar uma gestora, das decisões serem colegiadas, de você ter mais de uma cabeça tomando a decisão, a gente também pratica isso aqui. Temos o Lívio, que é nosso economista, que ajuda muito a gente a olhar cenário na ponta, atividade, coisas um pouco mais fora do dia a dia do mercado, né? A gente está muito aqui na tela, falando com o gestor, falando com quem está operando o dia inteiro, a gente quer ter opiniões um pouco diferentes. E aí a gente divide o nosso time aqui por estratégias e classes de ativos, né? Então a gente tem uma pessoa que está focada no offshore e também acompanha um pouco do mercado alternativo. O Maurício, que está aqui também olhando os mercados e alternativos. Tem uma pessoa que está chegando aí nas próximas semanas, mais sênior, responsável pelos fundos de crédito, junto com o Gustavo. Então, são duas pessoas olhando crédito, uma classe de ativo que a gente tem bastante alocação aqui, então a gente entende que faz sentido a gente ter duas pessoas focadas nisso aqui. Parte de renda variável também temos uma pessoa, temos um trader que acompanha a gente em todas as movimentações, acompanha o mercado no dia a dia, então nossos olhos aí no mercado quando a gente não está eventualmente na mesa. E tem uma pessoa que está fazendo automação e dados para a gente, um pouco nesse mundo aí de inteligência artificial e cada vez mais tecnológico, a gente acha que tem que ter uma pessoa focada nisso para ver como a gente otimiza processos, como a gente otimiza análises e tudo mais. Isso é um pouco do nosso time aqui. Então, passando rapidamente para o nosso processo de investimento, também não quero perder muito tempo aqui, porque a ideia é focar na parte da seleção dos gestores, né? Mas a gente tem um processo de investimento que começa com uma análise top-down, então uma análise de cenário econômico. A gente vai descendo para as geografias, classes de ativos, subclasses de ativos, né? Então a gente tem opinião e a gente tem os nossos termômetros que a gente chama, onde a gente classifica se a gente está mais otimista ou mais pessimista com as diversas classes de ativos. E isso a gente publica todo mês na nossa carta, então a gente tem responsabilidade sobre isso, né? E está lá documentado todas as nossas opiniões. E isso ajuda muito a gente a saber também fazer o link com a parte do alfa, né? Com a seleção dos veículos, dos ativos e fundos que são os melhores para aquele momento ou para aquelas classes de ativos. Então, esse é um pouco o nosso processo e esse negócio está sempre se retroalimentando, né? Vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem alocação em diversos gestores macro, por exemplo. Isso pode, nas conversas com eles, que a gente faz periodicamente, pode surgir ou uma ideia ou alguma coisa que a gente não estava dando a devida atenção ou alguma coisa que a gente tinha uma opinião diferente, a gente vai debater e vai entender, vai incorporar isso nas nossas análises, alguma questão macro, por exemplo, sobre juros, sobre a bolsa, enfim. A mesma coisa quando a gente está conversando, por exemplo, com gestores de bolsa. Então, a gente tem mandatos, né, de long bias e long only, que são fundos, né? Long only são os fundos que só operam comprados, e aí eles podem ter um pouco de caixa, mas eles operam sempre só comprados. Long bias são fundos que também podem operar vendidos e eles variam bastante a exposição líquida deles na bolsa, né? Então eles podem geralmente ir de 30% a 80% líquido de investimento comprado na bolsa, né? Sempre comprado, mas ele não precisa estar que nem os longos que ficam pelo menos 70% comprados. Nas discussões com esses caras, a gente recebe carteira deles periodicamente, a gente conversa com eles periodicamente, e dá para também ter sensações de os caras estão fazendo mais caixa, os fundos long bias não estão tão comprados quanto já estiveram no passado. Então, também nos dá muito insumo para as nossas discussões de que os gestores não estão vendo um mercado positivo, os gestores estão mais cautelosos. Então, acho que isso ajuda a retroalimentar esse processo de investimentos nossos. Então, é super importante juntar esse top-down com o bottom-up.
Aqui tem um pouco não vou passar por todos, obviamente, mas tem um pouco da nossa governança, né? Diversos comitês e reuniões que a gente entende que são super importantes para todo esse processo, né? Vou destacar algumas. Obviamente, o comitê de alocação, onde a gente discute essas classes de ativos e discute o nosso posicionamento em termos de alocação. Essa reunião de mercado é super interessante, porque é onde a gente, junto com as áreas comerciais aqui da TAG, a gente consegue discutir e entender os dois lados, né? A gente contar o que a gente está fazendo em termos de mercado e ver o que os nossos clientes estão fazendo e estão demandando, enfim. Então, é uma troca super rica. A gente tem aqui o comitê de produtos e de risco, então, onde a gente aprova novos fundos, onde a gente aprova política de investimento de cliente, novas estratégias, então tudo isso passa por aqui. Tem um comitê de fundos que é semanal, onde a gente discute com todos os analistas, né, quais são os nossos core, se tem algum fundo em luz amarela, se tem algum fundo que a gente quer investigar um pouco mais, se tem uma gestora nova surgindo, enfim, toda semana a gente está discutindo isso. A gente tem um comitê específico de crédito e produtos de crédito, então aqui a gente usa o expertise de uma área que a gente tem aqui de estruturação de dívida para nos ajudar na seleção de gestores e ativos de crédito. E aí tem outros comitês aqui que também fazem parte do nosso dia a dia, mas não são tão voltados para essa questão de seleção de gestores. Aqui é só um pouco das estruturas. Aqui é só passando um pouco mais pelo asset allocation, acho que não é o foco aqui. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui e vou pular direto para a parcela de seleção de gestores de fato, né? Então, aqui a gente tem falar um pouquinho da indústria primeiro, depois a gente entra no nosso processo e em coisas que a gente acha que são super interessantes da gente debater aqui, né? Então, aqui são os fundos aprovados e autorizados, as gestoras aprovadas e autorizadas pela Anbima. Vocês vão ver mais para frente que o nosso número é significativamente maior que esse, porque ele leva em consideração todos os CNPJs de gestoras que estão abertos, né, que é o número que eu consigo, que a gente tem acesso pelos nossos sistemas. Eventualmente são gestoras que nem cadastradas na Ambima estão, mas já existem. Então a gente, no nosso mapeamento, quando a gente parte lá aquele filtro, a gente mapeia absolutamente todas, inclusive as que não começaram, mas já tem CNPJ, a gente já sabe quem são os sócios e tudo mais. Então, aqui um ponto interessante, né? A gente vinha em torno aqui de 500 e poucas gestoras 2016, 2017, 2018, cresceu um pouquinho em 2019, mas você teve um crescimento exponencial desse negócio no pós-pandemia, né? A gente teve aquela história dos juros ficarem muito baixos, o juro foi a 2%, você teve muitos incentivos, né, de grandes bancos e grandes instituições fomentando o início de diversas gestoras, e a gente viu um crescimento muito forte, né? Um crescimento aqui anualizado de 64% dessa história aqui, de 2023 para 2018, né? Um crescimento de 64% de 2016, de 2018 para 2023. Estamos ali com quase 1.000 gestoras. A gente brinca, né, que é muito mais do que empresas na bolsa, por exemplo, né? Então, de fato, acho que esse é uma conversa que a gente pode abordar aqui. A gente até fez alguns estudos aí que ficaram em evidência na mídia recentemente, que é em relação à sustentabilidade das gestoras, o tamanho mínimo que uma gestora tem que ter para se perpetuar, e são coisas que a gente olha na nossa análise super de perto e uma lupa, porque a perpetuidade das gestoras e a continuidade do negócio para a gente é um ponto crucial quando a gente vai avaliar uma gestora que a gente vai investir o dinheiro dos nossos clientes. Então, aqui tem alguns dados interessantes também sobre a indústria, né? A indústria local. A gente tem pelo menos 40% das gestoras tem menos de 5 anos de vida, né? Você olha a indústria lá fora, uma indústria muito mais longeva, uma indústria que você tem muito mais histórico aí tanto de resultado dos gestores, de resultados de estratégias, né? Então, aqui a gente tem 40% da indústria ou mais com menos de 5 anos. Quando a gente olha os fundos que existem na indústria,
só 20% deles têm mais de 10 anos. Né? Então, de fato uma indústria super recente. E se você falar de 20 anos, você tem várias estratégias lá fora que tem mais de 20 anos, aqui são menos de 2% dos fundos. E apesar de você ter um grande número de gestores, quando você pega, por exemplo, nos multimercados, falando só de gestoras independentes, então estou excluindo aí os grandes bancos, 70% do capital de multimercados está concentrado nos 10 maiores fundos. Em ações, são 60%. Também falando das independentes, excluindo aí os grandes bancos. Então, os 10 maiores fundos concentram 60% do capital. Um capital que é menor do que foi nos últimos 2, 3 anos, né? As duas indústrias aí, multimercado e ações, perdem bastante patrimônio nos últimos 2, 3 anos, por conta de mercado, de resultados, dos juros mais altos, enfim, acho que a gente sabe bem essa história. E mesmo assim é uma indústria super concentrada, né? Então você tem ali 30% do capital, por exemplo, nos multimercados, distribuídos em todos os outros fundos aí, que são muito mais de 100, realmente tem pouco dinheiro para muita gente. Em ações, acho que é um pouco a mesma coisa. Por que a gente acha que a seleção de gestores é tão importante, né? E a gente vai falar um pouquinho mais a fundo dos resultados, né? Mas aqui a gente olha, a indústria muitas vezes foca nos retornos de curto prazo, né? E quando você pega, por exemplo, as grandes plataformas, os rankings que saem nos jornais, fechamento de final de ano e tudo mais, é sempre olhando quem foi o melhor do ano, quem é o melhor dos últimos 12 meses, 24 meses, enfim, a gente está sempre olhando para a última janela, né? Isso é uma coisa que é super relevante, eu vou mostrar um pouquinho mais em números aí do porquê, e sempre olhando para janelas curtas, né? Então a gente acha que isso é um ponto que conta uma parte da história, sem dúvida, a parte mais recente, geralmente, mas definitivamente não conta toda a história. Quando a gente vai olhar o que é importante para a gente, a experiência do time de gestão conta muito, né? Então, muitas vezes você pegar um gestor que passou por diversas crises, que já mais calejado, que sofreu drawdowns no passado, né? Eventualmente, não necessariamente, mas muitas vezes a gente até prefere o gestor mais calejado que passou por mais momentos do que um gestor mais novo que está com o seu fundo, o seu currículo imaculado, porque tem 1, 2 anos de história só e não passou por nenhuma crise. A gente não sabe como vai ser a crise para esse gestor, a gente não sabe como esse gestor vai agir. Então, o histórico e a experiência do gestor e do time de gestão conta muito. A mesma coisa para a filosofia de investimentos, né? Tem uma coisa que é super importante, todos os gestores têm tem a sua filosofia e o seu estilo de fazer gestão. Isso a literatura lá de fora também trata muito sobre, né, a importância do gestor se manter ao seu estilo e à sua filosofia de investimento, né? Então, às vezes a gente vê por diversos motivos, um deles, dando um exemplo aqui, por exemplo, é um crescimento muito acelerado. Então, eventualmente, um fundo que está muito bem tem uma estratégia que exige, sei lá, funciona muito bem com um certo número de dinheiro, né? Vamos supor, assim, um fundo small caps. Um fundo small caps, por definição, vai ter que ter um patrimônio menor, porque ele trabalha com empresas na bolsa menos líquidas, são empresas de menor capitalização, empresas menores. Então, só que às vezes você tem um fundo small caps indo muito bem, ele deveria, né, ele tem um capacity, né, uma capacidade máxima que a gente entende para gerir bem aquele dinheiro de R$ 1 bilhão, e de repente ele se vê por ganância, porque o mercado ficou positivo e ele não quer deixar de perder aquela oportunidade, você vê o gestor indo para 4, 5 bilhões. Certamente ele não vai conseguir fazer a mesma gestão que ele faria com 1 bilhão nos ativos que ele está acostumado a fazer, que é a filosofia de investimento dele. Então, provavelmente ele vai ter que expandir um pouco mais o horizonte de coisas que ele vai ter que investir. Então, vai fazer eventualmente coisas menos líquidas, mais líquidas, vai fugir do estilo dele, né? Tem um termo em inglês para isso que chama style drift, né? Ele desviou
do estilo dele, da filosofia dele de fazer gestão. Isso é um dos, entre aspas, pecados capitais aí da seleção de gestores, é o que a gente tenta fugir de qualquer jeito do gestor que vai fazer coisas que ele não está acostumado ou não é o expertise dele. O processo de investimentos é super importante, que tenha um processo coeso, que funcione ao longo do tempo, né? Que não seja uma tacada de sorte ou uma posição muito grande, até às vezes que seja irresponsável, vamos dizer assim, e numa sorte o gestor dá um baita resultado e passa a ficar em evidência, né? É muito importante entender o processo, entender se esse processo é replicável, se esse processo funciona ao longo do tempo. A mesma coisa vale para o alinhamento de interesses, né? Essa aqui é um pouco mais óbvia, mas é super importante o gestor estar alinhado com os interesses dos seus investidores, né? Então, quando é uma gestora independente, a gente vai entender como é que é o processo de remuneração, de sociedade. Quando é um banco, também é super importante entender se tem um alinhamento. Então, a gente vai falar até um pouquinho disso mais nos processos, né? Gestão de risco, super importante, é a parte crucial do que a gente entende como seleção de gestores. Entender responsáveis, entender parâmetros, entender como é que funciona na prática a gestão de risco é super importante. E a diversificação das estratégias, né? Então, muitas vezes você olha para a indústria de fundos de ações, parece ser vários que fazem, né, a mesma coisa, compram ações, vendem ações, ficam expostos ao mercado de ações, mas você tem estratégias que são super diferentes entre elas, super complementares entre elas. Então, quando você vai montar uma carteira de gestores, esse é um ponto importantíssimo também que tem que ser levado em consideração. Basicamente, se você um pouco da filosofia, o estilo, estratégias complementares, algumas que funcionam melhor num certo prazo, em um certo mercado, outros que vão funcionar melhor em outro mercado. Obviamente que ao longo do tempo todas, né, o importante é que todas ganhem dinheiro, mas não necessariamente tem que ser no mesmo momento, até é desejável que não seja, para você ter uma carteira mais equilibrada e mais balanceada ao longo do tempo. Falando um pouco de resultados, o que eu comentei, a questão dos resultados de curto prazo, né? Eu peguei um fundo que é super famoso na indústria do mercado de ações, mas que passou por um momento complicado de resultados ali, principalmente no período de 21 a 22, né? O ano passado ele já teve um ano melhor em relação à bolsa e tudo mais. Mas se eu mostrasse só esse gráfico aqui para o investidor e falasse o que você acha desse fundo, você investiria nesse fundo, acha bom? Obviamente, não parece, né? Parece, e é uma janela aqui de 36 meses, o fundo perde razoavelmente da bolsa nesse período. No ano ele até recupera um pouco, né? Cai menos que a bolsa, mas nesse período como um todo, ele perde bem da bolsa, né? Então, é um fundo ruim? Acho que não necessariamente. Quando você pega, aqui eu peguei janelas de 3 anos, né? De 36 meses ao longo do tempo. Então, esse é um fundo que existe desde 2009, é uma gestora que existe desde 2009. E aí, em janelas de 3 anos em relação à Bolsa, você teve um momento aqui, em 2019, né, quando pegou aquele 15, 16, aquele 16, 17, 17, 18, 19, que ele perde um pouco da Bolsa, depois ele volta a se recuperar em janelas mais longas, e aqui, de novo, ele passa a ter uma janela um pouco mais longa, pior que a Bolsa. Pode ver que quando você pega esse gráfico aqui, é basicamente um zoom desse pedacinho aqui, né? Dessa parcela do final da história. E quando a gente pega a história inteira, é um fundo que gerou aí quase 9 vezes, mais de 9 vezes o resultado do Ibovespa desde o seu início. Então, a gente sabe, né, a curto prazo, e os últimos tempos foram muito ruins para essas estratégias de ações mais fundamentalistas, porque eles concorrem aí com um índice que acaba sendo muito focado em commodities, em bancos, e eles não fazem muitos investimentos, principalmente em commodities, mas é muito importante olhar a história inteira, nem só o curto prazo, nem só o longo prazo, nem só as janelas móveis, mas acho que é um mix de todas essas coisas quando a gente vai avaliar
os resultados de um gestor. Então, esse é o primeiro ponto. Aqui é um ponto interessante, olhando para mercados desenvolvidos, da importância da seleção do gestor, né? Quando você pega, por exemplo, mercados mais líquidos lá fora, então, por exemplo, o mercado de equities global, né, de bolsa global, você vê que você tem uma pouca diferenciação. O S&P e os índices lá, MSCI World, são índices muito difíceis de serem batidos. Então, quando você pega aqui o primeiro quartil da indústria, ele roda lá 8% anualizado. O último quartil roda 6,5%. E a média é alguma coisa no meio do caminho, uns 7% mais ou menos. Então, você não tem tanta diferenciação assim nos mercados líquidos lá fora na seleção de gestor, né? Você, obviamente, gera um alfa aqui de 1 ponto percentual ao ano, que, obviamente, não é desprezível, mas não é aqui que está o grande ganho, né? É muito mais importante se acertar a classe de ativo aqui do que exatamente o gestor. Quando você começa a andar para mercados menos líquidos, e aí a gente está falando aqui de real estate, de private equity, venture capital e hedge funds, que são os equivalentes aos nossos multimercados aqui, aí você vê que a diferenciação começa a ser muito grande, né? Então, se você pegando aqui os hedge funds, que acho que é um pouco mais próximo do que a gente tem aqui, né, dos multimercados, é uma média também parecida com a média de bolsa, né? Então, uma média perto de 6, 7, mas é um pouco cabeça no forno, pé na geladeira, né? Então, a média é no meio do caminho, mas o retorno do primeiro quartil é de quase 14% e o retorno do último quartil é negativo. Então, assim, aqui a seleção de gestor, de fato, fez muito a diferença. Nos mercados privados, a mesma coisa, né? A gente faz bastante investimento aqui em Private Equity, a gente sabe que esse é um mercado que, quando você fala de seleção de gestores de Private Equity, é até mais importante o longo prazo desse negócio, porque geralmente são casamentos aí de 8 a 10 anos, não é um fundo que você em 30, 60, 90 dias aperta um botão e o dinheiro está de volta na conta. E diferentemente também dos mercados mais líquidos, né, o private equity, geralmente, ele é o escolhido para fazer aquele deal, né? Então, é diferente do mercado de ações que o gestor A gosta de Localiza, o gestor B gosta de Localiza, os dois vão lá e compram Localiza no mercado, não é bem assim, né? Quando você fala de mercados privados e líquidos, é, não só o gestor tem que gostar da empresa, a empresa também tem que gostar do gestor, então você tem um pouco de seleção natural dos melhores gestores, conseguindo as melhores empresas, porque elas procuram quem elas entendem que são os melhores gestores. Aí estou falando especificamente dos mercados privados aí de private equity e venture capital. Então, a seleção nessas classes passa a ser ainda mais importante. Isso aqui eu estou falando de mercados desenvolvidos, né? Então, quando eu pego, por exemplo, bolsa nos mercados desenvolvidos, eu tenho pouca diferenciação, porque os índices lá são mais difíceis de ser batidos. Aqui tem um zoom nos hedge funds, né? Então, aqui eu pego por estratégia, ainda falando do mercado lá de fora, mas eu pego aqui, né? Aqui tem aquela foto que estava no anterior, que eu tenho todos os hedge funds, e aqui eu começo a olhar por classe de ativo, né? Então, valor relativo de renda fixa, long and short, né? Market neutral, os fundos event driven, valor total, valor relativo, multi-estratégia, macro, equity hedge, enfim. Você vê que em todas as classes de ativos você tem uma diferenciação muito grande entre o primeiro quartil de gestores e o último quartil de gestores. Então, aqui você vê como é importante e como faz diferença você estar nos gestores corretos. E aí, vindo aqui para o Brasil, eu peguei uma amostra simples do que a gente acompanha mais de perto aqui nos últimos 60 meses. Então, estamos falando de 5 anos, sabendo que essa janela recente, tanto dos fundos de ações como dos multimercados, não é uma janela boa, né? Então, nos últimos 5 anos, o índice de hedge funds, né, o índice de multimercados da Ambima, ele dá 100% do CDI, um pouquinho mais. E aí, quando você olha aqui também, né, os quartis e as médias, aqui você tem o maior retorno e o menor retorno nesse período, desses 127 fundos. Então, você tem fundos que deram 300 do CDI no período e fundos que deram menos 25 do CDI no período. A média desses fundos é 106.
E aí você tem o primeiro quartil rodando 180 do CDI em 5 anos e o último quartil rodando aí 41. Na bolsa também, né? É muito parecido. Então você tem outliers aí que rodam 285. Aqui não é anualizado, aqui é no período todo, tá? Então a bolsa nesse período de 5 anos deu 36%, o Ibovespa. Quando você pega o primeiro quartil, é quase 3 vezes o que deu o índice. A média é um pouco acima e você tem um último quartil ali que roda bem abaixo disso. Então, de novo, né, aqui é um mercado líquido, é um mercado de ações brasileiros, mas muito diferentemente do que a gente vê lá fora, seja por construção do índice, seja por ser um mercado menos desenvolvido, com menos volume, você acaba tendo espaço para uma geração de alfa super significativa. Então, o primeiro quartil aí da indústria de fundos nos últimos 5 anos tem conseguido gerar quase 3 vezes o retorno da bolsa, num período que foi muito difícil para vários fundos, como eu mostrei ali anteriormente para vocês, um exemplo do Atmos, que a gente entende ser um dos principais fundos da indústria brasileira aí, e sofreu nos últimos 3 anos. Né? Então, mesmo com esses últimos 3 anos, a gente ainda tem primeiro quartil indo bem em relação à bolsa nos últimos 5. Aqui, acho que um pouco repetindo o que a gente falou ali atrás, né, dos pontos importantes, né, da seleção de gestores, o que a gente busca, né? A gente busca estratégias claras com nichos e edge, né? Edge é basicamente o diferencial dos gestores bem definidos, alinhamento de interesses, estabilidade do time e do gestor principal. Um passivo importante, a gente sempre olha o passivo, né? O passivo é basicamente quem são os investidores daquele gestor, transparência e acesso, eficiência de estrutura e de transações, referências positivas. Vou contar um pouquinho do que a gente tem feito aí de cross-check e de papos com a indústria para saber um pouco melhor sobre as estratégias, controles de risco, né? Acho que esses são os pontos principais. Entrando aqui um pouco do nosso filtro, como eu comentei, né? Aqui o nosso número difere razoavelmente bastante da Ambima, porque a gente pega todos os CNPJs que existem de gestora, seja tem algum patrimônio, seja ele aderente à Ambima ou não. E aí aqui tem também nosso filtro offshore, né? Eles partem de momentos diferentes aqui, né? E obviamente de quantidades muito diferentes. Então, na parcela offshore a gente tem um primeiro filtro quantitativo para chegar numa base proprietária e daí sim a gente começar as nossas diligências, investigações e tudo mais. E no local a gente parte aí do mercado inteiro e começa o nosso filtro com primeiros contatos, receber relatório, receber apresentação, enfim. Hoje em dia, como eu comentei, né, a gente tem feito isso aqui há mais de 16 anos. É, é muito raro uma gestora surgir sem que a gente fique sabendo ou sem que nos procurem para contar a história da gestora. Muitas vezes nos procuram antes da história estar pronta, pedindo, às vezes, recomendação de pessoas, de sócios, pessoas por exemplo, pessoa de risco. Então, a gente acaba participando bastante desses movimentos aí, fica sabendo até antes do mercado, coisas que vão acontecer, ou então quando surge uma gestora nova mesmo, a gente geralmente recebe algum tipo de comunicado, apresentação. Além disso, a gente tem nossos sistemas onde a gente consegue acompanhar, como eu comentei, qualquer CNPJ novo de gestora que é registrado, isso aparece para a gente no nosso sistema, já com quem são sócios e tudo mais. Então, a gente já tem um primeiro mapeamento ali para saber se a gente vai querer investigar mais a fundo esse negócio ou não. E aí nós vamos fazendo uma série de filtros e conversas que vão passando aqui por uma análise quantitativa, depois a gente vai olhar o qualitativo, a gente passa a fazer o nosso processo de due diligence completo, que eu vou passar um pouquinho do que a gente olha quando a gente faz esse processo. Depois vai para comitê de investimento, vou explicar também um pouquinho a composição desse comitê, como ele funciona, e a gente chega nos gestores aprovados, né? Esse total de aprovados aqui é o que a gente brinca que o gestor passou de ano. Então, ele não tem nenhum problema estrutural, ele está com todos os checks ok, risco ok, o time de gestão coeso e tudo mais. E aí, disso, a gente só vai alocar efetivamente um terço, né? Em um terço dos gestores aprovados. Quando a gente olha aqui,
e eu atualizei esse número recentemente, parece bastante coisa, né? 50 gestores. Mas quando a gente olha as diversas estratégias que a gente tem aqui, pelo menos uns 15 desses gestores são de gestores de mercados privados, então de private equity e de venture capital. Mais uns 5 são de gestores de special situations, né, de coisas de crédito mais estruturado, de longo prazo, ou de legal claims, ou de precatórios, ou coisas mais estruturadas, estressadas de crédito, né? Então, como a gente tem diversas estratégias aqui, é natural que a gente tenha mais gestores. Quando a gente olha também o mundo de crédito, né? A gente gosta bastante de crédito, como eu comentei anteriormente, mas a gente acha que é importante você não ser concentrado no crédito, né? Porque problemas de crédito acabam sendo meio binários, então a gente quer ter uma diversificação um pouco maior. Então, de crédito também são perto de 15, 18 gestores. Então, aí você vai compondo aí esse total de 53. Então, por estratégia, acabam sendo, obviamente, bem menos gestores do que isso. Então, o que é o nosso processo de seleção de gestores, né? Olhando passo a passo. Então, a gente vai primeiro olhar para as principais pessoas do negócio, né? Então, quem são os principais executivos e sócios daquele negócio? Ou quem é o time, né? Quando a gente está falando de um banco. Qual que é o histórico deles de retorno, né? Qual que é o track record desse time? Com quem que eles trabalharam? A gente gosta de falar sempre com ex-colegas, né? Como eu comentei, a gente tem bastante acesso a bastante gente. E aí vamos olhar a gestora. Há quanto tempo essa gestora existe? O dinheiro, né? O AUM, o patrimônio, está acima do que a gente entende como sendo o break-even da gestora? Quer dizer, esse negócio já se paga, os sócios tiram dinheiro, os sócios estão ganhando dinheiro, ou ainda é uma, entre aspas, aposta, é um início de empresa, e a gente vai avaliar, então, a perpetuidade desse negócio. Quando a gente fala que a gente fala, né, com ex-colegas e com a indústria, a gente, de fato, tem feito diversos papos que têm sido super interessantes, né? Seja do lado, por exemplo, de conversar com os grandes bancos no sell side, né? Então a gente gosta de falar com analistas de sell side, tem alguns que são próximos a gente, para entender um pouco quais são os times de análise das gestoras de ações que eles acham que são os times mais robustos, né? Quem são os analistas que ali na ponta parecem ser ou percebem-se que são mais competentes, né? Geralmente são os analistas que fazem as perguntas mais difíceis e deixam a turma do sell side suando ali na cadeira com as perguntas difíceis. Então a gente gosta de conversar bastante e entender, porque muitas vezes a gente fala com o gestor, com o chefe de análise, e é muito difícil você ter a sensibilidade daqui do analista de varejo da empresa, a não ser que a gente faça algum papo específico, que muitas vezes a gente faz para entender um negócio ou outro, mas o dia a dia desse negócio é importante e a gente gosta de falar com o mercado. A mesma coisa com o pessoal de tesouraria, para entender, por exemplo, do mundo dos multimercados, né, dando um exemplo aqui também, quem são os caras que são mais ágeis, quem são os caras que fazem posição maior, quem são os caras que são mais contrarian, né, no sentido de eles tomam mais risco mesmo contra o mercado, quem são os caras que são mais do que a gente brinca, que é o bizu, né, que tem, puta, eu ouvi uma informação aqui, eu vou fazer um trade em cima disso. Então, a gente gosta de entender, para ter bem mapeado o estilo de cada um dos gestores e do time de gestão. A mesma coisa com a turma de distribuição de crédito, né? A gente consegue entender como é que os gestores operam, quem são os gestores que olham mais o mercado secundário, quem são os gestores que são mais compra e carrega. Isso ajuda bastante a gente a ter um pouco daquela história da filosofia e do estilo bem mapeado, até para compor dentro de carteiras com gestores que sejam complementares e façam coisas diferentes entre si. Depois a gente vai olhar especificamente para o alinhamento de interesses e incentivos. Então, quanto do dinheiro, né, do patrimônio é dinheiro dos próprios sócios, como funciona o processo de sociedade, de incentivos, de remuneração, se é um banco, como é que funciona o processo de incentivos de remuneração. Eu sempre gosto de comentar aqui que quando a gente começou lá atrás na indústria, as gestoras dos bancos
os gestores de banco eram basicamente, né, remunerados por salário e eventualmente um bônus, e era muito menos alinhado com a quantidade de dinheiro que eles geriam. A gente já vê a indústria evoluiu para um banco ser quase uma extensão de uma sociedade, né? Então, você pega, por exemplo, acho que o caso de maior sucesso aí de bancos, que é o do Itaú, que montou a estrutura lá dos multimesas, né? Os gestores e ali o time de gestão é praticamente sócio de uma parte do negócio. Eles recebem um percentual em cima do que eles geram, né, de receita de administração e de performance. Então, acaba sendo um alinhamento muito grande e ajuda a competir com empreender, vamos dizer assim. Mesmo assim, quando você pega um time de gestão que fica tempo suficientemente junto e entende que pode fazer aquilo sozinho, mesmo a estrutura do banco acaba não sendo 100% do que o gestor quer. Às vezes o gestor quer ter seu próprio negócio. A gente viu isso aí, por exemplo, no próprio caso do Itaú, né? O pessoal da Genoa, que saiu, que era o pessoal que tocava o Red Plus, saiu praticamente o time inteiro e montaram a sua gestora com muito sucesso, e tem sido aí uma história muito legal de sucesso de caras que estavam no esquema com incentivos corretos e mesmo assim quiseram buscar um negócio diferente, quiseram buscar seu próprio negócio. Então, entender também o momento de vida e incentivos de cada pessoa ali importante, né? Cada pessoa chave do time de gestão é super importante. Depois a gente vai olhar a parte de estrutura. Aqui é mais um checklist para entender se está tudo dentro dos conformes, né? Tanto do lado físico quanto do lado tecnológico. Esse negócio foi evoluindo muito ao longo do tempo, né? Antigamente, e aí tem histórias engraçadas, acho que mais de 10 anos atrás, tinha uma questão que a gente sempre perguntava do plano de contingência, né? Isso está nos manuais, nos relatórios de due diligence da Ambima, que a gente sempre exige que seja preenchido pelas gestoras. Tem lá um plano de contingência e tudo como que funciona, se você tem uma questão de, puta, cai a luz. Hoje em dia, esse negócio está muito mais online. A pandemia nos ajudou a evoluir bastante nesse quesito, mas a gente ainda checa todos esses pontos. Tem um caso curioso também de mais de 10 anos atrás, que eu estava numa visita à antiga Mercato, que é uma gestora que nem existe mais, e no dia que eu fui lá no Rio, pegou fogo no prédio e de fato eu tive que fazer reunião no escritório de contingência. Então foi bom, esse aqui está atestado e realmente funciona e tem um plano de contingência apurado. Mas, enfim, hoje em dia esse negócio é muito mais a parte tecnológica de sistemas e como funciona todos os controles. Então, a gente acompanha isso também. Depois, a gente faz um mergulho no time de gestão, né? Então, olhar especificamente para o processo de investimento, como é que é, tem o que a gente chama, né, tem um one-man show, tem um showman lá que sozinho toma todas as decisões, ou não, tem um time que se envolve, tem um time que ajuda a tomar toda a decisão. Uma pergunta que a gente sempre se faz, que ajuda a gente a dar essa nota, né, para o time de gestão, é se o principal gestor sair da companhia, a gente entende que o negócio está em risco, ou não, tem pessoas ali, já é um time bem complementar e coeso, que eventualmente uma peça ou outra pode ser reposta sem grandes problemas. Como é que é o processo de retenção de talentos e sociedade, né? Quando estamos falando de uma gestora independente, para esse time mais júnior, né? Ou de analistas que está ali se envolvendo no dia a dia também. Como é que funciona o processo de retenção dessas pessoas? É super importante entender isso. Do lado de gestão de risco, aqui a gente tem o nosso processo se divide em duas partes, né? Então a gente tem aqui a nossa área, né? A área de gestão vai olhar para os pontos que são relevantes em relação ao risco, quem é o responsável, quais são os parâmetros, limites, controles, qual que é o sistema, como é que é os controles de posição e tudo mais. E a nossa área de risco também faz uma segunda diligência, e aí, de fato, indo lá, testando os sistemas, faz uma diligência de compliance também, então faz todo o background check em relação a todos os sócios,
e às vezes, né, nos nossos comitês aparecem coisas curiosas, né? Putz, o sócio tem um processo trabalhista contra alguém, ou tem alguma questão de um terreno, enfim, tem coisas que aparecem e a gente mapeia tudo isso e eventualmente, se forem críticas, a gente leva para discussão no nosso comitê. E aqui, enfim, um pouco do que a gente exige, né? Então, a gente tem que sempre falar com os principais sócios gestores executivos, a gente tem que receber um documento de due diligence padrão requerida pelos órgãos reguladores. Eu não sei se vocês todos já viram, mas é um documento bem extenso, onde a gestora é obrigada a preencher tudo em relação a todos os pontos que são importantes de estrutura, de patrimônio, quem são, né, os 10 maiores clientes, como é que é a remuneração, quais as corretoras que usam, quais os sistemas de risco que usam, como que escolhem corretora, quem são sócios, enfim, tudo isso está nesse relatório, então a gente sempre exige que esse relatório seja recebido de forma prévia para a gente fazer a nossa diligência. Obviamente tem que ter uma visita em loco para conhecer a estrutura também de pelo menos um dos sócios da TAG. Então, esse é um pouco o nosso processo. Aqui tem a questão de ESG, é uma questão que é mais recente no Brasil, né? Mas a gente já quis começar a mapear isso com as nossas gestoras. Então, a gente criou aí a gente criou um relatório para entender quais são os pilares de ESG que as gestoras usam no processo de investimento, se tem algum modelo de precificação, se tem alguma estrutura dedicada a isso ou não, qual que é a expertise dessas gestoras, principalmente, né, na parte, né, no E e no S, né, parte ambiental e social, como é que implementam essas práticas, enfim, a gente deu pesos e notas para esse tipo de coisa e a gente já começou a mapear isso nas gestoras. Ainda não é algo que conte muito na nota, mas já está mapeado e, obviamente, se tiver alguma coisa muito fora, a gente pode levar em consideração, sim, mas, a princípio, isso nos leva ao que a gente chama aqui do nosso scorecard proprietário, onde a gente dá nota e peso para todos aqueles pontos que eu descrevi, e isso nos gera uma nota final, que tem uma nota de corte. Então, essa nota estando abaixo da nota de corte, a gestora já não está aprovada, né? Está desaprovada, vamos dizer assim. Passando por essa nota de corte, a gente pode levar para o comitê, onde participamos, né? Eu, o André, que é o meu sócio aqui na área de gestão, o Thiago, que é o nosso CEO, sócio fundador, a Francisca, responsável pela área de solutions, o Marcos Papaterra também, que é um outro sócio da área comercial, e a Beatriz, que é a nossa responsável por risco e compliance, com o poder de veto, né? Então, se na diligência dela de compliance ou de risco ela vê alguma coisa que pode ser problemática, ela tem poder de veto, mesmo que todos os outros sócios aprovem. Então, essa é a nossa diligência, esse é o nosso processo. Então, só depois de passado por todo esse trâmite é que a gente pode fazer o primeiro investimento, investir o primeiro real numa gestora. Então, tem que passar por tudo isso. E aí, uma vez que passou por tudo isso, como é que funciona depois o acompanhamento disso, né? Então, como é que como é que a gente faz essa avaliação contínua? Então, a gente criou aqui que a gente chamou de 5 categorias, né? Então, basicamente, a gente tem as categorias que são os nossos principais escolhidos, né? Os nossos principais selecionados, que são as categorias de Core 1 e Core 2. A gente tem uma categoria de Core 3, que é basicamente o que a gente brinca aqui, que é o banco de reservas. Às vezes você tem um fundo entre o Core 1 e o Core 2 que fecha para novos investimentos. Às vezes você tem clientes que têm restrições com alguma gestora específica, ou às vezes você tem alguma coisa que acontece porque o gestor saiu, teve algum problema numa dessas gestoras que a gente quer dar um call de saída de algum Core 1 ou Core 2, a gente quer já estar pronto com eventuais substitutos que eu não tenha que eu não tenha que começar um processo do zero, né? Então é basicamente por isso que você tem o Core 3 aqui pronto, aquecendo no banco para entrar caso a gente tenha alguma eventualidade. E aí isso também influencia nas alocações, no tamanho de alocação. Então, Core 1 são os fundos que a gente tem maior convicção, que vão ter o peso
de alocação maior, e os Core 2 vão ser fundos que vão ter uma alocação um pouco menor, seja porque são mais novos, seja porque são mais voláteis, seja porque a gente tem uma convicção eventualmente menor, então há menos tempo na nossa carteira, então um pouco assim como funciona. E depois a gente tem as categorias de acompanhamento, que são Watchlist 1 e 2. Watchlist 1 é basicamente fundos que a gente está acompanhando mais de perto, pode virar um core em breve, ou então é um fundo que está fechado e a gente gostaria de alocar se um dia ele reabrisse, então a gente já deixa esse negócio pronto, ou então pode ser um fundo que a gente já alocou no passado e por algum por algum motivo de mercado, por exemplo, a gente reduziu a alocação. Então é um pouco esse o caminho. E o Watchlist 2 são fundos que a gente não tem intenção de alocar no curto prazo, mas entende que são relevantes para a indústria e a gente precisa entender também o que eles estão fazendo. Então a gente tem, e isso também gera para os analistas um checklist de qual frequência que eles têm que acompanhar os fundos de cada uma das categorias. Obviamente que os fundos core a gente tem que acompanhar com muito mais frequência, praticamente todo mês, e os outros fundos podem ser bimestrais ou trimestrais, dependendo da categoria que ele se encaixa. Então, um pouco por isso que a gente criou esse processo de categorização. Aqui é um pouco do que a gente olha de controles de risco, né? Então, a gente, quando vai fazer uma alocação em gestores, a gente vai olhar, obviamente, correlação entre os fundos, estudos da parte quantitativa, drawdown, índice de Sharpe, tudo isso, né, de uma carteira. E na parte de risco, a gente vai olhar os principais pontos aqui, né? Faz o teste de estresse, volatilidade, tracking error, tudo isso a gente acompanha também. E aqui a gente desenvolveu um site, mas é basicamente onde a gente acompanha diversos pontos do mercado, né? Então a gente tem aqui acompanhamento do mercado de crédito, de ações, de fluxo, de todos os mercados de fundos, né? Dividido pelos times de análise. A gente acompanha também. Eu acho que eu posso até mostrar algumas coisas aqui. Eu vou mostrar daqui a pouco. Vou terminar a apresentação, depois eu mostro o que a gente acompanha aqui, que acho que pode ser legal. Mas a gente tem toda a nossa estrutura, né, de tecnologia aqui. A gente acompanha, por exemplo, nos mercados de ações, quais fundos estão investidos em quais ativos. Então, se eu quiser achar quem compra, localiza. Dando um exemplo aqui, eu já tenho isso online na tela, seja com o nosso último call, seja com a última carteira que foi disponibilizada na CVM. E aqui a gente recebeu um estudo que eu comentei no começo, né, super interessante, da Ártica, de uma gestora chamada Ártica, em parceria com o Insper, sobre a indústria de fundos como um todo, e eles também falaram com mais de 200 players aí do lado de seleção de gestores, né, com grandes bancos, inclusive a gente participou, e falaram aí com gestoras independentes, super interessante. E aí vieram algumas curiosidades que eu acho que é importante, né? Então, eu falei um pouco do que a gente olha e como a gente recebeu esse material recente, eu acho que é legal também o que a indústria como um todo, né? E aí a indústria leva em consideração os privates, as assessorias de investimento, os multifamily office independentes como a gente. Então, tem um pouco de todo mundo aí, mas é interessante ver o que a indústria leva em consideração sobre alguns aspectos, né? Então, aqui foi uma pergunta de qual a relevância de cada critério desses abaixo no processo de investimento, né? E, obviamente, isso aqui é uma média. Então, transparência e proximidade dos gestores foi tido como o principal por esse grupo. Histórico profissional do gestor, obviamente. Política de gestão de risco documentada. Então, aqui a questão de risco também é super importante para a indústria como um todo. Política de remuneração da equipe adequada, processos de investimentos, o gestor ser sócio da asset, super relevante, tempo de histórico, capital próprio dos gestores investidos no próprio fundo, enfim, aí tem alguns outros pontos que não vou passar por um a um, mas e vão perdendo um pouco de relevância. Curioso que aqui o IUM do fundo da gestora é importante, mas não é o mais importante. A gente concorda,
Geralmente você tem gestoras começando, você tem de casas que já são, né, de gestores que são que têm um histórico muito grande, como foi o caso, por exemplo, da Genoa que a gente começou, uma gestora que no dia 1 a gente aprovou e topou dar dinheiro para eles, porque a gente já conhecia todo o histórico do time, todo o histórico das pessoas, e a gente sabe que esse é um business muito mais de pessoas, né? E aí tem outros pontos aqui que são interessantes aí do lado, ali era o lado qualitativo, né? Aqui do lado quantitativo. Então, quais eram os principais indicadores quantitativos que a indústria olha no processo de análise? Então, drawdown, 100% do mercado olha. Basicamente, é a queda que um fundo tem do seu pico até o ponto mais baixo. Então, a gente acha também que é super relevante, tá? Então, é, aquela história de que se você cai 50%, você precisa subir 100 para voltar para o mesmo ponto, é muito verdade. Então, a gente é bem preocupado e acha que é super importante controlar essa questão dos drawdowns. Bom, alfa, né, que é a gestão, a geração de retorno sobre um benchmark, também a gente acha que é super importante. Volatilidade, evolução do patrimônio ao longo do tempo. Aí tem alguns índices aqui que são índices mais técnicos, né? Índice de Sharpe, Information Ratio, Tracking Error, né? Que é você não desviar muito do seu benchmark. Então, são todos esses pontos aqui, é o que a indústria mais olha, e a gente concorda e acompanha todos eles também. Aqui tem alguns pontos interessantes, né? Então, que a gente também quis ver o que a indústria olha. Alguns a gente concorda, outros a gente concorda um pouco menos. Opa, peraí que eu fui um a mais. Deixa eu voltar. Aí. Aqui. Então, basicamente aqui, né, a pergunta de se existe um tempo mínimo de existência do fundo necessário, né? Então, você tem alguns na indústria aqui, você pega, e aqui é um ponto importante, né? O gráfico da esquerda, ele fala em quantidade de gestores, né? Em quantidade de alocadores. E o gráfico da direita, ele fala em dinheiro, né? Então, em quantidade dos alocadores, você tem aqui em torno de 26%, né? Somando aqui, ou vamos somar esse aqui junto também, então são quase 40% que pedem pelo menos 24 meses de existência do fundo. Quando a gente olha o dinheiro em si, né, você tem esse número é menor. Esse número nós estamos falando aqui de 19, 33% da indústria pede no mínimo 24 meses. A gente entende que esse negócio é super caso a caso, como eu comentei, não tem um tempo mínimo, desde que sejam uma história e pessoas que a gente já conheça há muito tempo, né? Então, as pessoas para a gente têm que ser conhecidas há mais tempo do que especificamente um critério do fundo. Aqui é a mesma coisa para um patrimônio mínimo exigido, né? Então, quando você olha por quantidade, você tem aqui 17% falando que não tem um patrimônio mínimo, 9% falando que 20 milhões é o patrimônio mínimo, 22% falando que acima de 100 milhões é um patrimônio mínimo. Então, você tem aqui pelo menos, e o amarelinho, vou pegar o amarelinho aqui também, de 13% falando que é acima de 300 milhões. Então, nós temos aqui 30, 52, 60 e poucos, 61% da indústria de quantidade, falando que tem que ter pelo menos 300 milhões, que ainda estaria abaixo do que a gente considera como um break-even médio da indústria aí de 400, né? E aí, quando você fala em quantidade, em percentual do volume mesmo, acaba sendo um número parecido, né? 63% também entendem que você pode ter aí pelo menos 300 milhões para começar, sendo que a grande diferença aqui está no que não tem um mínimo, né? 42% do AUM entende que não tem um mínimo para começar, eles vão avaliar outras coisas. Aqui é a questão de com que frequência a performance dos fundos é avaliada, semanal, mensal, acho que a grande maioria, né, dos dois gráficos aqui são parecidos, né, entre semanal e mensal, e com alguns acompanhamentos um pouco menos frequentes, obviamente que depende da estratégia também. E aqui tem dois pontos interessantes, né? Quais são os motivos mais frequentes quando você decide não investir? Então, acho que o segundo aqui nós vamos falar de resgate, né? Mas aqui é não investir.
é basicamente turnover. Então, a equipe que a gestora que troca muito as pessoas, né? A gente acha que esse ponto também é bem relevante. Underperformance, né? Então, a performance ruim por um certo tempo. Aqui vai depender muito do caso a caso, obviamente. Histórico curto, isso aqui a gente concorda. Se não for um gestor ou uma gestora que a gente conhece o histórico mais longo, o histórico curto para a gente é um ponto relevante, sim. Histórico conjunto da equipe, tamanho. Então, tem algumas coisas aqui que são os motivos mais frequentes quando um gestor decide não investir. E aqui do outro lado, quais são os motivos mais comuns de resgate da indústria, né? Então, turnover de equipe, acho que é o principal, a saída de pessoas chave daquela estrutura. Que eu comentei lá atrás em relação à filosofia de investimento e estilo, né? Style drift. Então, 50% das vezes, resgate, então, motivos que aparecem aí como resgate, basicamente o gestor que muda o que ele está acostumado a fazer para fazer outras coisas pelo motivo que quer que seja, né? Obviamente, performance, e aí depois você tem aí capacidade, queda relevante de patrimônio, baixa transparência, conflitos societários. A gente entende que todos esses são pontos que nos levam também a ficar mais atentos com os gestores. E aqui o último ponto que eu trouxe aqui dessa pesquisa, que eu também achei super interessante, ele divide aqui por mercados, né? Então, multimercados, ações e crédito. Então, olhando primeiro para os multimercados, né? Quanto tempo de performance ruim, né, ou de underperformance é tolerável? E aqui tem algumas curiosidades, né? Você pega, por exemplo, em quantidade, 28% acham que é entre 6 e 12 meses. Então, a gente acha que é um período super curto para avaliar retornos, né? Mas, enfim, 28% da indústria acha que 12 meses de underperformance, 6 a 12 meses de underperformance já é o mínimo tolerável. E aí vocês têm mais 36% falando de 24 meses, somando aqui quase 60%, na verdade 60, 62, 64%. Basicamente, é o momento que a gente está vivendo agora, né? A gente está no mercado sofrendo bastante, principalmente por esse mundo aí de multimercados. Então, se de fato isso é verdade, a gente pode ter mais resgates aí na indústria, porque a gente está passando por um período aí de 24 meses de underperformance. Quando você olha para o AUM, é até maior esse número, né? O grosso só que se concentra aqui em 24 meses. A gente acha que é difícil dar um número, né, específico, mas acho que alguma coisa entre 24 e 36 meses também faz sentido, pelo menos a gente se questionar, entender se tem alguma coisa específica, se é mercado, o que está causando aquela underperformance, né? Então, a gente vai sempre investigar. Nos outros mercados, acaba tendo uma tolerância talvez um pouco maior, né? Então, no mercado de ações, a tolerância é um pouco maior, 36 meses para 50% da quantidade e para 35% do AUM. Acaba sendo aqui o grosso entre 24 e 36 meses. E no mercado de crédito, tem um pouco de tudo, né? Tem coisas até mais curtas, então você pega por quantidade, isso é curioso, quase 50% aqui falam que é até 12 meses, sendo que 12% falam em 3 meses. É basicamente um drawdown de crédito, já deveria ser um gatilho para o que é tolerável. E quando você pega o percentual do AUM, de fato, o grosso se concentra aqui em 24 meses também, é o que a gente acha, parece ser factível. Acho que em termos da apresentação é isso. Eu vou mostrar um pouco do que a gente tem de acompanhamentos aqui, depois, eventualmente, a gente pode abrir para perguntas. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Aqui é um pouco daquilo que eu comentei da exposição dos fundos de ações, né? Então, eu tinha falado de Localiza, então se eu colocar aqui
localiza, ele vai me mostrar quem são os gestores, qual o tamanho que tem dentro nessa data aqui, né? Então, Absolute, Quest Small, BB Top, Bogari, enfim, todos os fundos que tem e qual o percentual que eles têm em Localiza. Esse é um dos acompanhamentos que a gente tem aqui. Ajuda bastante a gente a saber coisas mais rápidas aí sobre o mercado de renda variável. Aqui é o nosso acompanhamento dos fundos multimercados, né? Então, todos esses fundos a gente acompanha no mês a mês. Deixa eu abrir aqui um exemplo para vocês entenderem tudo que a gente olha. Então, de novo, vou pegar o Genoa, que é o caso que a gente comentou aqui. Demora um pouquinho para carregar. Mas, basicamente, a gente tem aqui uma breve descrição da gestora. Aqui a gente tem o patrimônio. Aqui está carregando ainda o retorno ao longo desse período. Uma breve descrição do fundo, os últimos calls, né, o último call, um resumo do último call. Então, são coisas que a gente acompanha aí no dia a dia. Depois, a gente acompanha também a atribuição de performance desses caras, aqui por classe de ativo. Deixa eu baixar um pouquinho mais. Então, aqui o histórico, né? Aqui o histórico em gráfico onde a gente acompanha e aqui por classe de ativo, né? Então, internacional, juros Brasil, moedas, bolsa macro, bolsa micro, né? Então, um pouco do histórico de como esse gestor ganha dinheiro. A gente acompanha tudo isso para todos aqueles gestores. Deixa eu ver o que mais eu tinha separado aqui. Como é Power BI, às vezes ele demora um pouco para carregar, então vou ver o que já. Isma, a gente está com duas Oi, perguntas aqui no chat. tá bom. O Deixa eu Carlos ir mandou respondendo enquanto isso. isso. No Pode, filtro pode falar. quantitativo. Tá me ouvindo? Tô. No filtro quantitativo, quais características vocês vão incluindo para chegar numa lista que seja mais homogênea entre si e que caiba uma comparação justa? Pergunto isso, pois muitas vezes utilizamos a subclasse Ambima, além de outros filtros, para buscar fundos que tenham similaridade, mas ainda assim, muitos dos fundos filtrados têm estratégias bem diferentes. É verdade. Essa é uma boa pergunta. E muitas vezes a gente tem que criar o nosso próprio acompanhamento, porque quando você vai olhar os filtros e as estratégias que estão ali como Ambima, elas são muito genéricas, né? Então, a gente cria o nosso próprio acompanhamento no final do dia. A gente cria as nossas próprias categorias. Não tem um jeito mais simples de fazer isso. Acho que as categorias Ambima ajudam, mas não resolvem 100% da questão, não. A gente acaba criando o nosso próprio. Temos mais uma. Determinadas classes de ativos são mais complexas para acharmos fundos comparáveis, como, por exemplo, o fundo no exterior, cujos fundos possuem grande variação de benchmark. Além de olharmos o resultado em si frente ao benchmark, quais seriam as outras alternativas para conseguirmos comparar banana com banana? É um pouco a mesma coisa, né? Principalmente quando você olha para o exterior, que você tem diversas estratégias, né? Eu te mostrei aquele gráfico lá dos hedge funds. Dentro dos hedge funds, você tem ali pelo menos 10 estratégias diferentes. E aí você pode ter o cara que fica mais comprado, ou que tem pode ter um direcional maior que o outro, acaba sendo. Tem que entender o que cada fundo faz e criar uma categoria para aquilo. Assim, não tem muito. No mercado offshore, principalmente, quando você pega, por exemplo, o sistema que a gente usa aqui, que é o Morningstar, ali você até tem ele já mais categorizado. Então, ali você consegue ter filtros mais precisos, vamos dizer assim, e você consegue comparar um pouco melhor banana com banana. Então, esse sistema, por exemplo, ajuda bastante a gente no offshore. Mas muitas vezes acaba sendo parecido de você ter que criar sua própria classificação.
Temos mais uma. Você falou da importância da filosofia de investimentos e deu como exemplo a classe small caps, que o gestor não pode querer crescer muito o volume porque o mercado é pequeno e vai fugir do seu estilo. Minha pergunta, foi o que aconteceu com equities? Pode acontecer com a Uhum. Trígono? Eu entendo que a Equitas sim cresceu um pouco mais do que deveria. Acho que foi um dos pontos que atrapalhou, sem dúvida. Acho que eles mesmos fazem essa autorreflexão depois que sofreram lá atrás, né? Eu vejo a Trigo um pouco diferente, assim. Eu acho que, principalmente na estratégia de small caps, eles têm um controle bem grande do patrimônio e do passivo, né? Tanto é que eles aumentaram, eles vão aumentando ali a iliquidez da estratégia, e mesmo com essa sociedade, com o Banco do Brasil, né? O que tem sido ofertado para dentro do Banco do Brasil são as estratégias mais líquidas, de dividendos e tudo mais. Então, assim, pode acontecer? Acho que pode, né? Não posso falar que não, mas me parece que, até pelo histórico do Werner, né, na época de Victoire, que ele sofreu com iliquidez e sofreu com um mercado bem mais difícil, eu acho difícil que eles cometam o mesmo erro de outras casas aí e cresçam demais a estratégia. De qualquer maneira, a gente está sempre atento a isso. A gente entende que são estratégias, né? E aí entrando já um pouco em como a gente olha, né? A gente entende que são estratégias menos líquidas e que isso a gente controla isso no tamanho da alocação. Então, nunca um fundo small caps vai ter uma alocação de um core 1 para a gente, né? Vai ser uma alocação sempre limitada ali, por exemplo, a 5% da carteira de ações, né? Porque a gente sabe que a gente acha que ele gera valor ao longo do tempo, gera alfa em relação à bolsa, tem gerado, mas a gente sabe que em momentos de maior crise pode sofrer mais. Então, a gente acaba limitando isso no tamanho da exposição. Aqui só para mostrar também o outro acompanhamento que a gente faz, que é o acompanhamento do fluxo da indústria, né? Isso aqui é de uma base proprietária nossa também, mas a gente acompanha em janelas diferentes, né? Um pouco do que eu comentei. Você pega hoje a indústria, esse grupo de multimercados que a gente acompanha são 200 bi, sendo que nos últimos 3 anos eles perderam 143 bi, ou seja, eram 350 bi mais ou menos e hoje são 200. Ou seja, a indústria que diminuiu bastante de tamanho. A mesma coisa quando a gente olha aqui para os fundos de ações, né? De novo, essa é uma base nossa, proprietária. A gente entende que tem bastante, boa parte do mercado aqui, mas pode ser que tenha algum fundo que não esteja. Também, a gente tem hoje 90 bi em fundos de ações, sendo que saíram 70 bi nos últimos 36 meses, né? Então, ou seja, também era uma indústria aí de 160 bi que caiu quase pela metade. A gente acompanha isso todo mês para entender quais são as subclasses. Então, por exemplo, nos multimercados aqui, peraí que ele está filtrando. A gente olha, né, macro, arbitragem, equity hedge, então a gente cria nossas categorias aqui para ver quais são as classes que estão mais sofrendo e depois a gente vai no nível dos gestores em si, né? Então, dos gestores de fundos, né? Então, de novo, olhando o exemplo de multimercado, quem são os gestores que captaram e quem são os gestores que estão perdendo dinheiro, obviamente, os maiores, né, SPX, Capitalo, enfim, nesse momento de mercado ruim, são os que estão tomando mais resgates. Então, são um pouco das coisas que a gente acompanha por aqui, acompanha retorno, acompanha também a mesma coisa de ativos para os fundos de crédito, né? Acho que é um pouco, para mostrar isso, está um pouco lento para carregar aqui, então, mas acho que deu para ter uma noção. Temos mais duas perguntas. Vocês Manda. utilizam janelas móveis no processo de seleção de gestores? Há algum parâmetro para definir esses períodos de análise? Com as diversas mudanças que vemos no cenário econômico que impactam os investimentos, muitos gestores podem estar com um bom desempenho ao se analisar janelas recentes, mas no longo prazo a performance não está boa. A gente usa sim, e a gente acha super importante, justamente por isso, né? A gente quer ver sempre a história inteira, não só o curto prazo,
não só aquele gestor que teve um começo muito bom e acaba descolando, mas a gente entende que a história inteira é importante. Então, a gente vai olhar as janelas sempre para todas as análises quantitativas que a gente for fazer. Tem um parâmetro específico para definir esses períodos. A gente gosta de olhar, obviamente, contra os principais indicadores, né, e alguns indicadores, alguns benchmarks de mercado. Então, por exemplo, né, vou olhar multimercados, a gente gosta de olhar também janelas, por exemplo, do IRFM, né, que é o índice de renda fixa, basicamente do pré, contra o IMAB. Então, para entender se os gestores só ganham dinheiro em momentos onde a curva fecha, né? Então esse é um ponto que lá atrás já foi uma questão. Então depende muito do mercado que a gente está olhando. Renda variável, a gente tenta entender isso também em relação ao índice e ao que aconteceu no mercado nesse período, né? A gente sabe que 2021, 2022 foi um período mais difícil. Então depende muito da classe de ativo. A mesma coisa quando a gente vai olhar crédito, por exemplo. A gente sabe que tivemos duas crises recentes aí no crédito, né? Uma depois durante a Covid e outra agora depois do evento de Americanas. Então, é importante avaliar essas janelas para entender como que os gestores se comportaram. Fundos quantitativos dentro dos multimercados, a gente costuma olhar janelas mais longas e costuma focar em períodos de crise para ver se eles geraram correlação e se conseguiram manter os parâmetros ali dado que você não tem um gestor humano tomando decisões. Então, depende muito da estratégia e quais os momentos que a gente vai olhar. Temos uma última pergunta aqui do Hélio. Quando ocorre a saída de gestores de um fundo que vinha performando bem? Seja qual for o motivo da saída dos gestores, em quanto tempo se decide se será mantido o investimento no fundo ou realocado? É muito caso a caso, mas assim, vou dar dois exemplos que saiu basicamente o time principal que a gente entendia como gestores daquela estratégia. Então, o primeiro, acho que foi o que eu falei, do Genoa, né? Então, a gente tinha investimentos no Itaú Red Plus. Quando saiu o time todo para montar a Genoa, para a gente, aquilo lá começa uma história nova. Então, independente da decisão se a gente vai investir com eles ou não, a gente pediu o resgate total. Porque ali a gente não sabe quem são os gestores que vão assumir, qual vai ser a transição. Então, para mim, a gente estava comprando aquele grupo de gestores. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, no fundo do BTG Absoluto, né? Você tinha lá o Zé Zittelmann e o Gustavo Hungria. Quando eles saíram para montar a Absoluto Partners, para a gente ali muda totalmente a história. É uma nova história dentro da gestão. Então, naquele caso, a gente pediu resgate imediato. Tem outros casos que a gente entende que a reposição é bem feita, ou então sai uma pessoa e vem uma reposição de outra pessoa que a gente conhece, acha que vale eventualmente dar o benefício da dúvida, ou a gente acha que foi reposto à altura, ali a gente pode esperar um pouco mais. Então, é muito caso a caso, mas tem casos que é imediato. A gente entende que o core da gestão saiu, a gente vai dar o call de saída imediato. Mais uma aqui. Como vocês avaliam o benchmark de cada fundo, dado que essa informação não costuma ser pública ou constar em regulamento? Fazem simulações de correlação com índices de mercado? Na verdade, assim, os fundos têm os benchmarks específicos, né, que são que eles buscam bater, geralmente é CDI para fundos né, multimercados e tal. A gente tem os novos índices que surgiram que ajudam bastante a gente. Então, por exemplo, para crédito, tem o IDA, que a gente consegue ter uma boa leitura do mercado. A gente gosta, assim, de rodar algumas regressões e correlações para entender a qual benchmark aquele gestor acaba sendo mais... não necessariamente que ele sempre siga, mas qual que ele tem mais correlação. Mas, geralmente, não tem nada específico que a gente faz. A gente gosta de fazer regressão, a gente simula a correlação sim, a gente acompanha contra vários benchmarks, mas geralmente o que a gente considera ali dentro das mesmas estratégias é o que o gestor de fato busca bater, né? Então, a não ser que seja alguma coisa muito específica, a gente vai considerar aquele benchmark que o gestor está buscando bater mesmo.
como performance, vamos dizer assim. Acho que... mais uma aqui, da Janice. Não, ela está só elogiando aqui. Parabéns pela didática e clareza na apresentação. Sempre acompanha as trilhas da TAG e tenho adquirido bons conhecimentos. Obrigada, Janice. O Obrigado. pessoal está aqui agradecendo. Célia. Bom, Bisma, acho que já estamos aí chegando finalmente aqui do nosso horário. Se quiser deixar aí algum recado para o pessoal, mas aproveitando para lembrar todo mundo do Tag Summit, né? Para se inscreverem, o link está aí no chat. Então, vocês têm a opção de participar online ou presencial. Lembrando que para presencial as vagas são limitadas, então tem que correr aí com as inscrições. Boa. Não, recados finais aqui, mais agradecer, me colocar e colocar, né, a TAG à disposição aí, que a gente puder ajudar nesse processo de gestão em geral, seleção de gestores e tudo mais. Estamos sempre à disposição aqui. Obrigado pela participação de todo mundo. Se quiser, Bisma, salva aqui, a Júlia mandou uma última pergunta. E quando você sente que atrasou no pedido de saída do fundo, você fica mais um pouco ou sai de imediato aí para a gente finalizar? Boa. Se você já percebeu que está atrasado, é melhor já pedir logo, né? Porque você já constatou que cometeu um erro e que deveria ter saído antes. Então, a não ser que você mude a cabeça no meio desse processo, né, e não se sinta que o erro segue sendo cometido, é melhor você já correr e fazer o resgate. Depois você pensa, vamos dizer assim, né? Pelo menos deixa o resgate correr, porque se você já entendeu que está atrasado, é porque você entendeu e assumiu que tem um erro naquela história, né? Então, uma vez identificado o erro, pede, eu acho que é a melhor maneira de fazer. Maravilha. Pessoal, 10h57, obrigada a todo mundo pela presença. Também está aí já o link para o próximo encontro, que vai ser sobre renda fixa. Se inscrevam e até a próxima. Obrigada, Bisma. Imagina, eu que agradeço. Obrigado a participação de todo mundo aí. Valeu.